Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Motivação. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Tenha fé no Deus maravilhoso. Creia nos pequenos milagres que Ele prepara para a sua vida. Deixe seu comentário e like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você sempre. Você já reparou como a vida se assemelha a uma jornada? Às vezes, o mar está calmo, o vento sopra suavemente e o sol brilha. Nesses momentos, agradecemos a Deus por sua generosidade e aproveitamos a tranquilidade da viagem. Talvez você esteja experimentando um desses momentos agora, navegando com gratidão. No entanto, a vida não é apenas feita de marés calmas. Às vezes, os ventos se intensificam, o céu escurece, e nos encontramos no meio de uma terrível tempestade. Assim é a vida, imprevisível e muitas vezes desafiadora. Você pode estar enfrentando uma tempestade agora. Talvez seja uma tempestade que você não planejou, algo totalmente inesperado, que o pegou de surpresa. Mas lembre-se, estar em meio a uma tempestade não significa que você tenha perdido o favor de Deus. Na verdade, algumas tempestades são permitidas por Ele para promover o nosso crescimento. Mesmo quando estamos seguindo a vontade de Deus, as tempestades podem surgir. Assim como os discípulos no barco, eles seguiram Jesus para o meio da tempestade. O fato de você estar enfrentando uma tempestade não significa que Deus o abandonou. Em Mateus 8, os discípulos se encontraram em uma tempestade literal no mar da Galileia. Jesus estava com eles no barco, e mesmo quando a tempestade os assustou, ele permaneceu calmo. Ele repreendeu os ventos e o mar, trazendo uma grande calmaria. A mensagem aqui é clara: Jesus está no seu barco. Não importa quão agitado esteja a tempestade da sua vida, Ele está com você. Deus prometeu estar sempre conosco, nunca nos abandonando. Portanto, quando você enfrentar tempestades, lembre-se da sua promessa. Jesus não fica assustado com as tempestades da vida. Ele pode acalmá-las com apenas uma palavra. Lembre-se de confiar nele nessas horas. Não deixe que o medo domine sua fé. Tenha confiança, mesmo que seja pequena, em um Deus poderoso que pode acalmar as tempestades em sua vida. Saiba que Jesus é a sua solução. Ele está sempre presente para ajudá-lo a superar suas tempestades. Confie nele e mantenha a sua esperança. As tempestades são temporárias, o sol brilhará novamente. Mantenha o otimismo, pois Deus está com você, não importa quão forte seja a tempestade. Você já acalmou suas tempestades hoje? Obrigado por se juntar à nossa comunidade nesta jornada de reflexão e motivação. Que o amor e a confiança estejam sempre presentes em sua vida. Se de alguma forma nosso canal o abençoou, deixe seu comentário e like, certifique-se de se inscrever e compartilhá-lo com outras pessoas, e ajudá-las a também encontrar o Senhor. Bom vídeo a todos! Oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assuma esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa, porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Sabe, minha gente, nós não temos como controlar tudo, mas Deus nos deu a graça e o dom de administrar as coisas com seriedade, de vez em quando a gente parar e pensar. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim, muita gente desistiu. E não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e infelizmente não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Para que, quem sabe, ao encontrar aí, você possa lhe convencer
de não querer a destruição. Quando eu falo das minhas necessidades espirituais, eu estou abrangendo tudo aquilo que na minha vida me dá condições de ser um homem melhor. Como? Através das minhas escolhas, através daquilo que eu construo, daquilo que eu deixo. Sim, porque às vezes nós temos uma visão muito positiva. A gente acha que construir é somente trazer, assumir, querer, né? Não. A construção também consiste em deixar partir, em abrir mão, em você honestamente olhar para tudo aquilo que está diante de você e dizer: isso aqui me diz respeito, isso aqui, por mais maravilhoso que seja, não é para mim, porque vai me encarcerar, vai me exigir demais, e esse exigir demais não será justo com aquilo que eu estou escolhendo viver. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam muitas vezes a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente, através da nossa oração. Quarar é você permitir que o sol retire as manchas do tecido. Era isso que a gente fazia quando a gente era menino. Quantas vezes eu vi minha mãe quarando os panos de prato para que pudessem sair aquelas manchas de gordura, e aquele pano de prato que ficava ali ao sol, depois de algumas horas quarando, voltavam a ser sem mancha. O sentimento também precisa ser quarado. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar, é devolver a ela com a mesma moeda, porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus diz que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar: mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar, não. Isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra, não. Trata-se de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz, e eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele, ou até mesmo de uma situação desfavorável em que ele esteja vivendo, se torne meu. Aí você toma uma certa distância, você racionaliza, até mesmo dizendo: olha,
isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar, eu não vou permitir a ofensa. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos, porque tudo que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. Porque o que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. E é interessante, minha gente, porque quando nós fazemos esse exercício de racionalizar, de quarar o sentimento que nós estamos tendo, a gente vai vendo que aquilo é uma bobagem. Mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro, e o que ele falou ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Se não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto, a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. Sim, porque às vezes a gente fica magoadinho com uma coisa que o outro falou que diz que está sendo correto de ser dito. Há mágoas e mágoas, né? Há mágoas que foram causadas por injustiças, por palavras que não foram justas, mas há outras que foram ditas com verdade. Se eu fui infiel e o outro me disse que eu fui infiel e eu fiquei magoado, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquilo que o outro me diz corresponde à verdade. E que agora eu preciso me livrar disso. Para voltar a conviver, você não precisa reintegrar o outro na sua vida. Não, você tem o direito de dizer, olha, gostaria de manter uma certa distância, mas quero perdoar. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha. Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. E ele com as suas armas, o que é pior. Vai nos machucar, vai nos ofender, às vezes a vida inteira. Porque a gente não teve coragem de dar rumo, de despedir, de dizer vai embora, não quero isso dentro de mim. E é uma bobagem isso, né? O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós
bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável, eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros, não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida, e fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Exerça esse poder sobre você. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? A gente iniciaria a corrente do bem. A gente iniciaria um movimento contrário ao ódio. Nós iríamos fazer de tudo para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos pudessem transformar aquele que está ao nosso lado. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender, porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro. O que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente, e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso.
aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos ama, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico, de um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque
porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, 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 projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar, qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora a lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder desse ódio dentro de nós. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles cometeram. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário, não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação, que é um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas, como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. A nossa casa está cheia de pequenos pacotes, cheio de pequenas felicidades escondidas. Porque às vezes nós achamos que esta grande felicidade estará num grande pacote final. Vamos atravessar um lugar e chegar lá, a felicidade está lá. Não. A felicidade é justamente você ter a sensibilidade de abrir um armário da cozinha, tirar um pacote de arroz e você perceber que fazer bem aquele arroz, temperar bem, cozinhar bem, já é uma forma de fazer a felicidade acontecer ali naquela hora. Não é para ficar gostosa somente depois, não. É o processo de feitura, de dedicação ali, de você observar o processo da feitura, de você saber que tudo aquilo ali é detalhe seu sendo colocado. E você descobre que a felicidade é pequena e que ela vai se tornando grande à medida em que a gente vai juntando uma coisa na outra. Há um jeito de ser feliz. Não é uma receita mágica, mas é a atitude de cada hora, é a atitude de cada momento.
Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente. Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade para cima de mim. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação. Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal. Obrigado por permitirem que eu faça parte do seu dia a dia. É muito gratificante poder compartilhar com vocês reflexões que possam ajudar em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas mensagens. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!